2, verso de número 4 ao verso de número 7. Livro de Ruth, capítulo 2, verso de número 4 ao verso de número 7. Capítulo 2, livro de Ruth, o 8º livro do Antigo Testamento, do verso 4 ao verso de número 7. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas, e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, graças te damos e bendizemos o teu nome. Rogamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos auxiliando, Deus, na compreensão da tua palavra. Mais uma vez, fala conosco, Senhor, por intermédio desta palavra. Nós pedimos ao Senhor, nós viemos aqui ansiosos para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós meditamos do verso 1 ao verso de número 3 neste capítulo e tivemos a seguinte temática, Um novo tempo. Um novo tempo. Diante disso, nós aprendemos sobre 3 verdades. A primeira verdade é que no verso 1, o narrador, ele nos apresenta o resgatador. Ele ainda não afirma quem é, mas ele nos apresenta quem será o resgatador. Somente no capítulo 2, verso de número 20, que ele vai dizer, este aí, no caso Noemi testemunhando para Ruth, dizendo, este aí é Boaz, o parente mais próximo de Elimeleque, ele é o nosso resgatador. Mas também nós aprendemos que o Senhor, ele é provisão em meio ao deserto. O verso de número 2, nós vimos que Ruth chega numa terra estranha para ela não era de lá, ela era de Moabe, mas de repente foi visitada pela provisão do Senhor. E também aprendemos sobre a divina coincidência, que ao chegar nos campos de Boaz se encontra com Ruth. E ali nós aprendemos que não existe coincidência, ou sorte, ou obra do acaso, existem as ações providenciais do Senhor. E então, pensando sobre isso, essa é a ideia central deste capítulo 2, que nós então, nesta noite, iremos aprender mais uma vez sobre a providência divina nos campos de Boaz. A providência divina nos campos de Boaz. Pois bem, irmãos, pensando sobre isso, a providência divina nos campos de Boaz, os nossos juniores aí estão anotando o tema. Eu preciso pensar com vocês, diante dos versos que nós acabamos de ler, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse é um tema muito recorrente nas Escrituras. Esse é um assunto que nós vamos ver desde o livro do Gênesis até ao livro de Apocalipse. Deus é soberano em todas as ações, mas isso não nos isenta de nossas responsabilidades. Por isso, irmãos, precisamos entender que a doutrina da providência, ela tem a ver
com os atos soberanos de Deus. Quando pensamos na doutrina da providência, nós precisamos pensar nos atos soberanos de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que é o Criador dos céus e da terra, de um Deus que governa sobre todas as suas criaturas. Precisamos entender, irmãos, que a ação providencial de Deus, que é soberana na vida dos seres humanos e de todas as outras criaturas, está claramente afirmada nas Escrituras. Os seres humanos são considerados como nada diante da ação soberana de Deus em suas vidas. E foi exatamente isso que Daniel testemunhou em seu livro, quando no capítulo 4, irmãos, verso de número 35, Daniel vai dizer: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há quem possa questionar as ações providenciais e soberanas de um Deus que governa sobre os céus e sobre a terra. Não podemos, irmãos, nunca separar as obras providenciais de Deus de sua soberania. Deus age livre e determinantemente na vida dos seres humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Entenda, Deus age livre e determinantemente. Somente Deus possui o livre arbítrio. Deus age como Ele quer, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, porque somente Ele é livre e determinantemente as suas ações são o cumprimento dos seus propósitos. Deus tem as suas maneiras de operar na vida das suas criaturas, irmãos. De maneira que as suas ações providenciais é soberana, porque nela Ele independe de outras pessoas, ou da vontade de quem quer que seja. Deus não depende de ninguém para que diga: faz assim, Deus, age assim, age assado, por que tu não vai por aqui, Senhor? Ô Senhor, não é melhor o Senhor ir por esse lado? Não. Deus age livre e independentemente, irmãos. Às vezes, em nossas limitações e finitude, nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. Nós queremos ensinar a Deus como agir. Nós queremos ensinar a Deus a maneira como nós achamos que é a melhor forma de Deus agir. Mas nós não sabemos. Nós só precisamos descansar nas suas ações providenciais, pois elas estão debaixo da sua soberania. Porque somente Deus é soberano, somente Deus é Senhor, somente Deus tem um governo do universo, somente Deus governa todas as suas criaturas, das maiores às menores. Somente o Senhor tem esse poder. Por isso, meus amados irmãos, a semana passada nós aprendemos que diante das ações providenciais de Deus não há casualidade. Nós aprendemos que Deus governa absolutamente sobre o mundo natural. Com isso, as Escrituras nos ensina que o Senhor é quem rega a terra, é Deus quem ordena os raios, é Deus quem ordena os relâmpagos, é Deus quem direciona os ventos, é Deus que faz com que a chuva desça, é Deus que faz com que a neve apareça, é Deus que faz com que a geada demonstre a sua beleza, é Deus que faz com que o granizo venha sobre a terra. Recentemente, assistindo no sul a descida do granizo, ele parece cubinhos de gelo. Meu Deus, tem uma geladeira no céu, uns cubinhos de gelo, a coisa mais linda do mundo. Quem faz isso? O Todo-Poderoso.
Mas o Senhor também governa e dirige a história, irmãos, da humanidade. Nada acontece na história sem que esteja fora do controle de Deus. Nada. Todas as coisas na história estão sendo governadas pelo Senhor. Deus libertou Israel do Egito porque Ele quis libertar Israel do Egito. Deus libertou o seu povo da Babilônia porque Ele quis libertar o seu povo da Babilônia. Nenhuma ação da humanidade está fora do governo soberano do Senhor. Como também o Senhor governa e controla até as vidas individuais. Sabe por quê? Porque de um só Ele fez todas as raças. De um só. De modo, meus amados irmãos, que Ele é quem dá a vida a todos os homens. Mas o Senhor também governa sobre todas as decisões humanas. As nossas decisões não são apenas as nossas decisões, são as ações determinantes de um Deus soberano. Do homem são os planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Certo pensador disse: por trás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus expressa seu cuidado e a sua determinação providencial, a graça da sua aliança. Irmãos, por trás dos aparentes acasos, dos encontros comuns do dia a dia, Deus expressa seu cuidado e suas ações providenciais. Mesmo assim, meus irmãos, diante de tudo que acabamos de ouvir, isso não nos isenta de nossas responsabilidades. Deus é soberano? É. Deus age quando quer, age. Deus age como Ele quiser agir, age. Mas isso não nos isenta de nossas responsabilidades. Sabe por quê? Por exemplo, Deus pode abrir uma porta de emprego? Pode. Mas isso não nos impede de colocar um currículo, nos impede? Não. Você tem que agir. Nós temos que agir. É que a empresa vai saber que você existe. A soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Outros querem uma namorada, mas não movem uma palha sequer. Pastor, estou esperando em Deus, pastor. Em casa, varão? Vem não. Em casa só chega a conta de água e conta de luz. As ações determinantes do Senhor não anulam as nossas responsabilidades. As coisas mais triviais da nossa vida nós devemos agir, nós devemos fazer, pois ainda assim são as ações de Deus sobre nós. São as manifestações dos cuidados do Todo-Poderoso sobre nós. Eu quero ilustrar isso aqui, ainda a título de introdução. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre 2 agricultores que estavam aguardando a chuva de Deus. Só que de repente um foi lá e preparou a terra, plantou a semente. E o outro ficou somente aguardando. Não, quando a chuva vir, eu vou então preparar a terra. A pergunta é, quando a chuva de Deus veio, quem foi beneficiado? Quem preparou a terra. A soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Prepare a terra, meu filho. Prepare a terra. Prepare o currículo. Não espere só de Deus não, viu? Haja. Mas eu quero ter um momento para pensar com vocês. Quando nós pensamos nesse assunto, isso é muito importante. E na hora que eu estava estruturando esse sermão, eu parei para pensar e eu quero convidar você também para pensar um pouco. No decorrer dessa semana que passou, tente lembrar de algo ordinário, que você percebeu que não era algo natural, mas que era a ação providencial de Deus. Tente lembrar no decorrer desta semana.
eu quero levar você a refletir. Não olhe para mim, não. Pode olhar para cima, a maneira que você quiser pensar. Eu vou molhar a garganta. Pense no decorrer. De segunda-feira para cá. Algo ordinário, no seu dia a dia, que você disse, rapaz, isso não é normal, não. Foi Deus. Pense. Pensou? Pois bem, irmãos. Deus está agindo ao nosso favor. Deus age de maneira graciosa e misericordiosa. A sua bondade sempre vai nos assistir. Meus irmãos, nesta noite, eu quero pensar com vocês neste texto sobre duas verdades apenas. A primeira verdade é o padrão bíblico de humildade de Boaz. Veremos também, como segunda verdade, a provisão de Deus no trabalho. Porque é assim que ele age. A humildade de Boaz e a provisão de Deus no trabalho. Veja comigo o verso de número 4, eu quero convidar você à leitura novamente. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é o exemplo de humildade de Boaz. Sabe por quê, irmãos? Porque o narrador, o autor do livro de Ruth, possivelmente tenha sido Samuel, ele faz questão de chamar a nossa atenção para essa atitude humilde de Boaz. Se vocês observarem, irmãos, a ideia dessa interação mostra que Boaz, ele honra ao Senhor em seu trabalho e é respeitado pelos seus servos. Na medida que Boaz chega no seu campo, automaticamente ele saúda os seus empregados, os seus funcionários. E a resposta dos seus funcionários foi a mesma. Se vocês observarem, irmãos, Boaz, evidentemente, ele morava na cidade de Belém e saiu para o cenário de trabalho, porque a Bíblia diz no verso de número 4, eis que Boaz veio de Belém, e ele se dirige para o seu campo. E isso aqui é interessante porque após os ceifadores terem iniciado sua tarefa, foi o momento que Boaz chegou. Ele não chegou antes de os funcionários começarem o trabalho, ele chegou depois. Os funcionários já estavam trabalhando. Mas parece, irmãos, que ele seria uma dessas pessoas que acredita que a fé religiosa deve fazer parte do trabalho diário, porque seu cumprimento aos empregados foi: o Senhor seja convosco. Observe que Boaz entende que o seu ambiente de trabalho também é um ambiente de trabalho sagrado. É um ambiente onde Deus está operando através dos seus segadores. É um ambiente onde ele vê a provisão de Deus diariamente, porque ele poderia chegar muito bem como patrão e dizer: e aí, como é que está a obra? Como é que está a ceifa? Mas ele diz: paz seja convosco. Meus irmãos, o Senhor seja convosco. Qual foi a resposta dos seus servos? O Senhor te abençoe. Boaz entende, irmãos, que Deus não pode ser separado de sua vida profissional. E tem muitos crentes que parece que se esquecem desse princípio. Não, meu trabalho é meu trabalho, Deus fica lá fora. Aqui não. Não existe essa dualidade de vida. Deus deve estar com você no seu ambiente de trabalho. Principalmente você que é patrão. Você deve entender que Deus está lá também.
E Boaz nos ensina exatamente isso. Não há uma dualidade de vida cristã. Não há uma dualidade de vida em devoção a Deus. Deus deve estar na sua casa, Deus deve estar na igreja, Deus deve estar no seu trabalho, Deus deve estar quando você estiver dirigindo, Deus deve estar quando você estiver caminhando, Deus deve estar presente em todos os momentos de sua vida. E é exatamente isso que Boaz está nos ensinando. Não é porque é um ambiente de trabalho onde os ceifeiros estão que ele não vai mostrar que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja com eles. Porque vale salientar que a ideia aqui, o Senhor seja convosco, é uma saudação muito comum em Israel. Muito comum. Mas não é pelo fato de ser muito comum. É exatamente o modo como Boaz se apresenta para os seus empregados. Essa saudação, irmãos, ela, sem sombras de dúvidas, ela aponta para o caráter de Boaz. Que tipo de homem cumprimenta seus servos e trabalhadores dessa maneira? Boaz, irmãos, está revelando como um homem piedoso trata aqueles que estão sob a sua autoridade. Aqueles entre nós em posição de autoridade, seja como marido, pai ou chefe, deve aprender com Boaz como a autoridade deve ser exercida. Observe, senhor patrão, nesta noite que nos ouve, que nos assiste, aprenda com Boaz como você deve tratar os seus funcionários. Não é porque você paga o salário, é porque acima de tudo, tanto você quanto eles estão a serviço de Deus. E Boaz entendia muito bem isso. Nós estamos a serviço de Deus. Refletindo na exposição de Tiago aqui, alguns dias atrás, nas quintas-feiras, nós aprendemos como um patrão deve tratar os seus empregados. E aqui nós aprendemos com Boaz mais uma vez. Mas não são apenas aqueles que possuem empregados, homens subalternos ao seu serviço, mas também como marido. Como é que o marido deve tratar a sua esposa, seus filhos dentro de casa? Como pai, como é que você deve tratar os seus filhos dentro de casa? Como chefe, como é que você tem que tratar? Boaz nos ensina. Sabe por quê? Porque certamente, irmãos, o exemplo de Boaz é um exemplo a ser seguido, de humildade. Mas essa humildade de Boaz, ela ganha uma proporção maior quando nós chegamos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso de número 5 ao verso de número 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o maior padrão de humildade? Cristo, que deixou os céus, deixou a eternidade, deixou a glória, se tornou como um de nós, galgou o maior estágio ou título que possamos galgar, que é o de servo, e se humilhou a tal ponto que foi até a cruz do Calvário. O Deus homem se humilhou a tal ponto que foi até a cruz. Por isso, meus irmãos, que o reino é de ponta cabeça. Quem quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos. Não há espaço. Não há espaço para a soberba no reino dos céus. Não há espaço para a autopretensa humana. O que há é um coração inclinado para a cruz, reconhecendo o maior exemplo de humildade, Cristo Jesus. Boaz, irmãos, acima de tudo, ele usa o seu poder e influência, sua riqueza e grandeza para servi-los, não somente aos seus servos, como também a Ruth. Eu estava pensando nesse texto, e a gente começa a fazer uma leitura da nossa realidade social hoje, e socioeconômica.
Porque existe 3 classes de rico. Existe o rico, que é rico de verdade. Existe o quase rico. E existe o que se acha rico. O que se acha rico, a melhor maneira de pastorear o coração dele é dizer assim: passa uma semana em casa sem trabalhar. Ou então fecha a empresa uma semana. Se as coisas continuarem no mesmo patamar, você é rico. Se não, você não é. Vá trabalhar que é melhor. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, essa é uma demanda do nosso tempo. Todo mundo quer ficar o quê? Rico. Inclusive, tem crente jogando no bicho no Pernambuco da Sorte para mudar de vida. Porque quer deixar de ser empregado, quer ser patrão. Meus amados irmãos, que mundo é esse? Boaz, um homem rico, de muitas posses, mas demonstra um caminho de humildade extraordinário. Deus não lhe confiou recursos para que o seu coração seja ensoberbecido. Deus lhe confiou recursos para que o seu coração seja como o de Cristo, um coração de servo. Isso é muito mais do que aquela ideia, aquele jargão popularmente conhecido como quem não nasce para servir, não serve para viver. É o reconhecimento da nossa humildade, da nossa pequenez, de que nada temos, tudo provém dos céus. Você conhece o homem de Deus, irmãos? Não pela alta posição que ele ocupa, nem pelos cargos eclesiásticos que exerce, mas pela forma em que trata seus subordinados. A maneira como um servo é tratado demonstra o coração do seu patrão. Observe que Boaz nos ensina o caminho da humildade. Ter riquezas, ter bens, ter posses, não anula a nossa vida com Deus em nosso trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Deus deve estar no centro de tudo. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos. É sobre a provisão de Deus no trabalho. Meus irmãos, perceba comigo o verso de número 5 ao verso de número 7. O texto diz assim: depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. O termo choça aqui significa estalagem, um ambiente de descanso. Mas observe, irmãos, que mesmo depois de todos os acontecimentos descritos no capítulo 1, conforme aprendemos aqui, deixando a casa do pão, e do verso de número 1 ao verso de número 5, nós temos apenas morte e luto. E depois nós vimos no capítulo 1, do verso 6 ao 22, tristeza, solidão e pobreza, quando elas voltam para a casa do pão. Nós observamos agora no capítulo 2 um novo tempo. Um novo tempo. Ruth vai ao campo de Boaz. O texto deixa claro que Ruth está indo o quê? Trabalhar. Por isso que a minha segunda verdade é exatamente essa: provisão no trabalho. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a leitura do capítulo 1, nós temos Elimeleque, Malom e Quilion deixando os campos de Belém, de Judá, e indo para os campos de Moabe. E nós aprendemos aqui em exposições anteriores que os olhos de Elimeleque, a falta de fé de Elimeleque, o pecado orgulhoso do coração de Elimeleque levou e trouxe consequências trágicas para a sua família.
Mas agora, irmãos, a narrativa nos mostra outro caminho, um caminho para um novo tempo, um caminho para experimentarmos a provisão de Deus nos campos de Boaz. E todo o capítulo 2 se concentra nos campos de Boaz. Mas o que é que de fato esse texto tem a ver com a nossa verdade? Primeiro que a ideia é vida que segue. As mulheres não têm mais os seus maridos, só são duas viúvas pobres, e elas tinham ciência, principalmente Ruth, do que era viver em terra estrangeira sem um marido. Por isso que a nossa irmã Noemi, no capítulo 1, a partir do verso 20, ela diz: não me chame Noemi, ditosa, mas me chame Mara, amargurada, porque o Todo-Poderoso me feriu. E agora, meus irmãos, nós temos a ciência de que a sua nora, através de sua responsabilidade humana, ela vai aos campos de Boaz. Vida que segue, vida que segue. A comida, irmãos, ela não vai aparecer sozinha na mesa. Elas estão na terra prometida, elas estão na casa do pão, mas a despensa está o quê? Vazia. Meus irmãos, Deus espera que lutemos pelo pão nosso de cada dia. Isso é um princípio geral da vida ordinária. Vai trabalhar. Vai correr atrás do pão. Inclusive, Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ruth, irmãos, se revela nesse texto como sendo, se levanta cedo para trabalhar no serviço sem glamour. Sabe quais foram as palavras de Ruth? Vou ao campo apanhar espigas. Ela poderia muito bem dizer, espera aí, Deus, eu deixei Camos, o Deus dos Moabitas, eu deixei as terras de Moabe, eu deixei as colinas de Moabe para te servir, e agora vou eu para o campo colher espigas do resto que sobra dos terrenos e da produção dos seus senhores. Ela agiu assim, irmãos? Não. Ela agiu com humildade. É o que tem? Eu quero. É o campo de Boaz. Ela não sabia que era o campo de Boaz. Ela simplesmente saiu e disse à sua sogra, vou colher espigas. Meus amados irmãos, Ruth vai trabalhar com fé. Ela agora confia e segue ao Senhor da aliança. Ela vai trabalhar confiando na sua promessa, confiando na sua bondade e na sua graça. Ela fala em ir trabalhar, seguindo aquele que vai o quê? Lhe favorecer, conforme no verso de número 2, ela disse, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela confia em Deus. No Deus que no capítulo 1 ela disse, não, Noemi, não insista para que te deixe. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela sai agora, irmãos, confiando no Deus da provisão. Ela não sabia que o campo era de Boaz, ela simplesmente foi. Isso nos ensina, irmãos, que se você quiser experimentar da provisão de Deus, não fique em casa não, meu filho. Vá trabalhar. As portas estão fechadas, bota currículo, crente. Eu não sei nem o que fazer, vai te capacitar, faz um curso, mas eu não tenho recurso, ora. Busca pessoas que possam te ajudar. A provisão de Deus há de te alcançar. Agora em casa é luta. Ela está na terra de Belém, na casa do pão, mas o armário está vazio. Já pensou? 2 mulheres, viúvas, pobres, desempregadas, nas terras de Belém,
um olhando para a cara da outra e dizendo: e aí, benção? Está orando? Estou. Até agora nada. Pronto. Iam viver ali. Mas ela disse: eu vou apanhar espigas. Ela reconhece humildemente, irmãos, que ela está debaixo da provisão de Deus. Meus irmãos, é aqui que nós entendemos que a provisão de Deus nos assiste no trabalho, no campo, na labuta diária. Os empresários sabem o que é passar aperto, principalmente quem tem comércio. Os recibos vão chegando, as notas das empresas vão chegando, o coração vai apertando. Tem dia, meu amigo, que no supermercado, ou seja na feira, em qualquer ambiente de trabalho comercial, só passa vento. Fica o empresário, o patrão, olhando para os funcionários dizendo: e aí? Nada hoje? Mas quando chega no final do mês, que olha as notas e diz: tudo paga. Os boletos estão todos em dias. Quem fez isso? Deus. Ele providencia no trabalho. Ruth saiu com fé, confiando no Deus que ela disse: Ele é o meu Deus. Meus irmãos, Deus é absolutamente soberano para controlar cada coisa ou evento que acontece, seja ele bom ou mal. De um modo ou de outro, Deus está envolvido em cada evento e em todos os detalhes do desenvolvimento da história do mundo e das pessoas. Isso significa dizer que Deus não estava ausente da história de Noemi e Ruth. Deus estava controlando a vida daquelas duas viúvas pobres. Isso significa para mim e para você que Deus não está fora da agenda, da nossa agenda. Isso significa dizer que Deus não está fora do controle de nossas vidas hoje, no século 21. Ele está conduzindo cada detalhe de nossas vidas. Se isto, irmãos, não é assim, Deus perde o controle do universo e nenhum de nós pode ter a certeza de que o Senhor Deus diz em sua palavra, do que Deus diz em sua palavra, Ele vai cumprir. O agente acredita que Deus está no controle do universo, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. O agente não acredita mais na sua palavra e no que ela diz como promessa para nós. O cumprimento, irmãos, de todas as ações está vinculado ao poder soberano com o qual Deus controla todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, o meu empreendimento, o seu empreendimento, seja qualquer que for, os seus planos e onde você está agindo, Deus está no controle. Se Deus não está no controle de todas as coisas, eu não posso ter esperança de que Deus será triunfante no final da história. Pois a história caminha e aponta para o triunfo de Deus. Ele já triunfou desde Gênesis capítulo 2, verso de número 3, quando descansou de todas as suas obras. Ele já consumou todas elas. Mas a história nos mostra que teremos um final glorioso. Irmãos, não há esperança para os cristãos se Deus não está no trono, governando o universo com sua onipotência. Deus está no controle de nossas vidas. A provisão de Deus nos assiste no trabalho. Até você, dona de casa, que está como aquela viúva pobre da época de Elias, dizendo: vamos comer hoje e amanhã vamos morrer. Ou então aquela viúva da época de Eliseu, preocupada com o amanhã, porque os seus 2 filhos já estão sendo cotados. Mas o Senhor multiplicou o azeite. Com Elias, o Senhor multiplicou
o azeite e a farinha. Deus é o Deus da provisão. Cozinha um feijão, irmã. Bota a charque no fogo. Descansa no amanhã. A provisão virá. Todo esse trabalho de Ruth não foi apenas mais um dia. Foi o dia. O dia de experimentar os cuidados providenciais de Deus. Meus amados irmãos, vocês estão lembrados da minha introdução, do motivo porque eu pedi para que vocês refletissem no decorrer de toda essa semana que passou? Como Deus ordinariamente agiu, manifestando os seus cuidados sobre nós. E essa foi uma das experiências mais extraordinárias que você obteve no decorrer desta semana. E eu quero dizer para você, à luz do texto, que o Senhor continuará nos assistindo, irmãos. Ele continuará nos visitando com sua provisão. Ele continuará vindo a nós misericordiosamente, graciosamente, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas e as nossas vidas estão debaixo dos seus cuidados. Meus amados irmãos, mas o que é que nós vamos levar para casa nesta noite? A primeira lição que nós vamos aprender com esse texto, principalmente você, meu irmão, que tem pessoas subalternas à sua autoridade, você que é patrão, você que tem pessoas sobre a sua liderança na empresa, gerente, coordenador, sei lá, talvez, quem sabe, você que seja até marido, pai, saiba de uma coisa, haja com humildade. Haja com humildade. Reúna seus funcionários em qualquer momento da manhã, ainda que você venha perder 20, 25 minutos, 30 minutos da sua atividade diária, mas reúna seus funcionários para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Mostre a Ele que tudo que você tem não é seu, é uma ação providencial dEle, todos os dias ali. Não esqueça de Deus, não. Aliás, aquela porta que o Senhor abriu, não é pensando em você, é pensando nos seus subalternos, nos seus funcionários. Pense neles. Acima de tudo, o seu ambiente de trabalho é o seu campo missionário. Reúna-os. Vamos orar, irmãos. Isso aqui não é meu não, pertence a Deus. Se você é pai, se você é marido, reúna a sua casa com gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Boaz reconhece isso humildemente. Uma saudação aponta a sua humildade. Paz seja convosco. E a resposta dos seus funcionários foi: Deus te abençoe. Por quê? Porque isso entre eles era comum. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Trabalhe, viu? Desde que seja honesto, trabalhe reconhecendo e acreditando, confiando que a ação providencial e soberana de Deus lhe visitará. Você que tem seu empreendimento, que talvez esteja desesperado. E agora, meu Deus, mudou o governo, a situação está difícil. Ai, Senhor, vai fechar tudo. Fique tranquilo, meu filho. Deus não perdeu o controle da história, nem da sua vida, nem do seu empreendimento. Ele vai mostrar soberanamente que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aos que estão desempregados, olhe para Ruth. Não espere em casa. Vá para o campo. Alguém usará de benevolência. Seja humilde e reconheça. Eu quero uma porta que seja na minha área. Se não tiver, meu amigo, aceite o que tiver. É Deus providenciando. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor abate o soberbo,
mas exalta os humildes. Eu conheci um rapaz, o qual convivi muitos anos com ele. Ele era empilhador. 2 filhos em casa, a esposa, não ia trabalhar e dependia do auxílio da cesta básica da igreja mensalmente. E eu dizia, rapaz, olha, apareceu uma oportunidade para tu pintar apartamento. Não, não vou não. Eu não vou diminuir minha carteira não. Eu ganho X na carteira, se eu diminuir vai prejudicar na minha aposentadoria. Os filhos padecendo, a esposa padecendo e ele esperando uma porta de empilhador. Sabe onde está hoje, irmãos? Como auxiliar de serviços gerais numa escola pública. Sabe, irmãos, reconheçamos humildemente. Se não está naquela porta que você quer, aproveite a oportunidade. É Deus te abençoando. A provisão chega no trabalho. Mas em terceiro lugar, aprenda a descansar nos cuidados do Senhor. Por isso que eu mudei a liturgia hoje, e eu quero que você medite nessa terceira verdade. Você vai levar para casa nesta noite. Medite na letra desse hino. Sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Pois somente seria muito para mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu,
descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tua palavra nos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, encoraja-nos, ó Senhor. Nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua provisão, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da provisão. Nos campos de Boaz, o Senhor abençoou a Ruth e a sua sogra. E nós cremos que o Senhor há de nos abençoar. Abençoa os Teus servos, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Abençoa também aqueles que estão em casa nos assistindo. Abre as portas, alarga as fronteiras. Seja conosco as Tuas poderosas mãos, nos guardando e nos livrando de todo mal, de modo que não nos sobrevenham aflições, ó Deus. Nós confiamos no Senhor e na força do Teu poder, de maneira que os nossos corações descansam no Senhor, pois sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive dos momentos incontroláveis de nossas vidas. Obrigado, Deus, por Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuarmos confiando no Senhor e na Tua santa provisão nos campos de Carpina e região. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para todos sempre. A igreja diz: meus irmãos, nós temos o